Exato. Vamos começar então, Marquinhos. Ó, Leônidas, boa noite, Leônidas. Marquinhos, o pessoal hoje à tarde me procurou para perguntar sobre a questão do Harfuch, né? Alguns veículos de imprensa, até digo de maneira tentando ali desvincular, tentando descreditar a candidatura do Sérgio Harfuch e do Salineiro, alguns veículos de imprensa deram que ele estaria suspenso, né, que a candidatura dele estava suspensa, né, e sobre isso eu gostaria até de mostrar aqui, né, a reportagem, a gente começar a nossa live e já explicar alguns temas, né, e alguns tópicos. Para isso é importante a gente passar e mostrar a reportagem, né, e até mesmo para o pessoal estar bem atento ao que a imprensa estadual, né, a imprensa municipal, está tentando colocar, está tentando rotular os nossos candidatos a prefeito, né? Tanto o Sérgio Harfuch quanto o André Salineiro, porque se um for impugnado, ambos serão, né? A candidatura se perde, né? Muita gente pergunta se o Salineiro poderia ser vice, não poderia, né? Ficaria, não, ele não seria candidato a prefeito, né? As duas, tanto ele quanto o Harfuch, sairiam do pleito. Você poderia explicar essa situação para a gente, enquanto eu vou buscando aqui a reportagem, Marquinhos? Sim, então, existem várias hipóteses e várias formas de você atacar uma candidatura. E eu não vou explicar todas aqui, até porque acredito que é muito complexo e a gente não teria tempo para isso. Mas, trocando em miúdos, você pode tentar caçar a chapa ou o candidato. Havendo a cassação, né, a impugnação só do candidato, abre-se aí um prazo para que o partido ou a coligação indique um novo candidato, né, para poder suprir essa vacância, certo? Então, nesse caso, se houvesse só a impugnação do candidato Sérgio Harfuch, poderia, por exemplo, o partido nomear, aí indicar o Salineiro como candidato a prefeito. Isso aconteceu recentemente no caso em que houve o falecimento do Eduardo Campos, em 2014, certo? E aí abriu-se um prazo para que o PSB, né, o partido do então candidato, indicasse um novo nome para disputar as eleições presidenciais. E aí, no caso, indicaram a vice dele, que era Marina Silva. Né? Nesse caso, poderia haver essa substituição. Porém, se buscassem a cassação da chapa em si, e isso fosse deferido, aí, no caso, não há que se falar em Salineiro e Harfuch. Né? Aí teria que ser indicado uma nova chapa, dependendo da situação. Exatamente. Eu vou abrir aqui, Marquinhos, do lado, para a gente ler essa matéria que foi vinculada pelo jornal Correio do Estado. Tribunal Regional Eleitoral suspende candidatura de Sérgio Harfuch. Eu vou ler novamente, pessoal. Isso aqui foi divulgado agora às 5h10. Tribunal Regional Eleitoral suspende candidatura de Sérgio Harfuch. Processo para confirmar e impugnar a candidatura do procurador licenciado ficará suspenso até julgamento colegiado da suspeição de juiz eleitoral. Você tem alguma coisa a dizer sobre esse título? Só sobre o título, Marquinhos, nesse início? Foi de qual jornal essa manchete aí? Jornal Correio do Estado. Correio do Estado, olha só, não é um jornal novo, né? É um jornal que entende-se ter jornalistas já mais experientes que, acredito eu, não cometeriam esse tipo de erro. Cara, se essa manchete foi proposital, a gente pode até, de repente, falar sobre a incorrência do crime eleitoral, de fake news eleitoral, né? Porque não foi isso que aconteceu, não houve suspensão de candidatura de ninguém. Né, isso aí, claramente, se foi proposital, claramente tem o intuito de induzir o eleitor, né, de induzir a erro o eleitor. Certo. Vamos continuar aqui, vamos fazer a leitura do contexto. Né? O juiz do Tribunal Eleitoral, TRMS, José Henrique Neiva de Carlos, suspendeu o trâmite do processo de registro da candidatura do Procurador de Justiça, Sérgio Harfuch, até que a Corte julgue o pedido de suspeição, ajuizado pelo Procurador contra o juiz da primeira instância, Roberto Ferreira Filho.
Então aqui eles já meio que desmentem o título, né? É algo muito... É algo comum. Nós vemos isso, Marquinhos, muito a nível nacional, né? O pessoal pegando no pé do Bolsonaro, com algumas falas, né? Alguns títulos grotescos, né? Mas isso aqui eu fiquei, assim, quando eu li, né, e algumas pessoas me enviaram, eu fiquei até com dor no estômago, eu fiquei, cara, isso aí é puramente uma tentativa de tentar descreditar a candidatura, né, a candidatura que vem bem, e o Harfuch é um dos nomes que podem vir a tirar o Marcos Trade do segundo turno, né, pode vir a acabar com o reinado dos Trades aqui em Campo Grande. E essa matéria, essa manchete aparece aqui para a gente, né? Você poderia explicar para a gente, Marquinhos, o que aconteceu e desmente essa matéria para o nosso público, né? O pessoal que está fazendo campanha para o Harfuch, fazendo campanha para o Salineiro, tem ido de porta em porta entregar panfletos, né? Coisas que são do dinheiro privado, até porque os dois já declararam que abriram mão do fundão eleitoral. Explica para a galera aí que está acompanhando. Tá, é o seguinte, gente. Quando você decide ser candidato, não é automático. Você fala que quer ser candidato e você já vira candidato. Não, tem todo um procedimento. E o último procedimento, depois que você passa pela convenção do partido, o partido autoriza a sua candidatura e tudo mais, o último procedimento é você entregar um requerimento junto com vários documentos para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, por meio de um juiz, vai pegar esse seu requerimento, vai analisar os documentos e vai analisar a sua vida toda para ver se você preenche os requisitos para ser candidato. São requisitos objetivos, tá? Não tem nada a respeito do mérito da pessoa. É questão assim, o cara não pode ter sido condenado com trânsito em julgado, né, pela lei da ficha limpa. Tem uma série de requisitos. Tem uma idade mínima para cada cargo, de acordo com a Constituição. Então, o juiz ele vai pegar esse documento, esse requerimento, vai analisar e, no final, vai decidir se essa pessoa reúne os requisitos ou não para ser candidato. Isso é um processo de registro de candidatura, certo? O que aconteceu no caso do Sérgio Harfuch? O juiz que está responsável de fazer essa análise e, ao final, decidir se o Sérgio Harfuch vai ser candidato ou não, é um juiz que por diversas vezes já veio a público para tecer críticas a respeito do trabalho do Sérgio Harfuch, da pessoa do Sérgio Harfuch, certo? E críticas duras, muito por conta deles terem muitas divergências ideológicas aí. Então, diante disso, o candidato Sérgio Harfuch, o próprio Sérgio Harfuch, fez um pedido alegando a suspeição do juiz. O que é isso? Ele simplesmente chegou lá e falou, olha só, esse juiz, ele já falou mal de mim várias vezes, eu acho até que ele pode ser meu inimigo. Diante disso, esse juiz ele pode ser parcial. E o Sérgio Harfuch, munido dessa comprovação e desses argumentos, pediu para que fosse substituído o juiz que fosse julgar esse requerimento de candidatura dele. Nada mais justo, porque se a pessoa de fato é parcial, se o juiz de fato não gosta do Harfuch, isso pode interferir no julgamento dele. Apesar de serem requisitos objetivos, que ele vai analisar para definir ou não a candidatura, isso pode interferir no julgamento dele. Então, o Sérgio Harfuch pediu para que houvesse essa substituição. A partir daí, é questão de lógica. Não é questão jurídica, eu não vou precisar usar de termos e nem citar artigos aqui com vocês, porque vocês vão entender uma coisa comigo de maneira bem simples. Se eu estou, no caso o Sérgio Harfuch, estou acusando o juiz que julga que iria julgar o meu pedido de ser parcial, estou pedindo para trocá-lo. Obviamente que até que seja decidido sobre isso, não dá para ter o julgamento a respeito da candidatura, certo? Porque se o juiz que deveria decidir sobre a candidatura está sob suspeita, até que decidam se esse juiz é suspeito ou não, se esse juiz é parcial ou não, até que haja essa decisão, não dá para ter a decisão a respeito da candidatura em si. Porque a decisão a respeito da candidatura em si, ela fica aí refém da decisão se o juiz originário, o juiz que estava ali, é suspeito ou não.
Porque se no final das contas falam, não, esse juiz de fato é suspeito, ele é parcial, ele não pode julgar, vão trocar o juiz. Aí é um outro juiz que vai julgar. Agora, se no final das contas falam, não, ele não é parcial, ele fez as críticas, mas ele pode fazer isso não vai interferir, e mantém esse juiz, aí é esse mesmo juiz que vai julgar. Só que não dá para saber agora quem que vai ser. Está pendente de decisão aqui, no caso da suspeição. Então, enquanto isso, esse outro processo, que é o processo do registro, fica suspenso, mas não significa que a candidatura do Harfuch está suspensa, não significa que ele vai sair do pleito, não significa que vão mudar o candidato, não. Podem continuar fazendo campanha por Harfuch, podem continuar falando com seus familiares, seus amigos, podem continuar compartilhando as postagens dele, até porque ele não vai parar. E se ele não vai parar, tá na cara que continua tudo normal. O que foi suspenso é só esse processo para decidir se de fato ele vai ser formalizado como candidato ou não. E isso acontece com todos os candidatos. O candidato Rafael Tavares também está fazendo campanha, mas também está pendente de julgamento. Marquinhos Trade é a mesma coisa, e todos os outros, tá? Porque ainda está pendente de julgamento a maioria dos requerimentos, se não todos. Pessoal, quem quiser fazer pergunta para o Marcos, pode mandar a pergunta aqui embaixo, né?